A contratação do Jean Todt, hoje a gente sabe, com o benefício de olhar pela máquina do tempo, que foi uma aposta acertada. Mas em 1992, ninguém poderia apostar que aquele cara, vindo do Mundial de Esporte Protótipo e com passagens pelo Rally, seria o cara que faria o que fez pela Ferrari. Ele chega e tem duas prioridades: contratar um diretor técnico de peso, quem seria? E contratar um piloto para liderar a Ferrari. E o piloto, eu te conto, se chamaria, nos planos originais, Ayrton Senna da Silva. E a gente vai falar disso no capítulo 3. Em paralelo a isso, e para tentar retomar as rédeas do departamento técnico, a Ferrari vai atrás de John Barnard. Barnard, que àquela altura já tinha se desiludido com o projeto da Benetton ao perceber que o papo de 15% das ações que o Briatore usou para atraí-lo era mera conversa fiada. Quando o Briatore começa a receber os engenheiros da Jaguar, trazidos por Tom Walkinshaw, contei isso na história da Benetton, ele percebe que não era mais com ele, sai fora e quem assume o departamento técnico da Benetton é Ross Brown. Já já a gente fala dele. O Barnard, procurado pela Ferrari, avisa mais uma vez aquilo que a gente já sabia. Ele não trabalharia na Itália. Eu fico pensando como esse cara deve gostar daquele clima maravilhoso da Inglaterra. E inclusive tem uma passagem engraçada sobre esse segundo momento do Barnard na Ferrari. Aquele escritório de projetos que a Ferrari fez inicialmente lá em 88 para o Barnard trabalhar na Inglaterra, desenhando os carros e depois desenhando e construindo, porque ele não confiava mais na fábrica, tinha sido vendido para a McLaren. E o Barnard conta que na época falou para a Ferrari: não vende, vocês vão precisar disso aí ainda. Mas a Ferrari, sendo Ferrari, não deu ouvidos ao Barnard, vendeu o escritório para a McLaren e voltou então, menos de 3 anos depois, atrás dele novamente e disse: eu falei para não vender, vamos ter que fazer uma nova fábrica de novo. E ele disse então que saiu atrás de um terreno e construiu mais um escritório de projetos da Ferrari na Inglaterra ao lado do anterior. E você achando que as decisões sem sentido da Ferrari começaram agora em 2022. Depois de sair da Ferrari do jeito que saiu nos anos 70, você pode imaginar que o Lauda nunca mais se deu com os italianos. Mas isso não é bem verdade, porque ele inclusive virou consultor da Ferrari, mais ou menos nos moldes do que aconteceu com ele na Mercedes depois de 2012. E entre essa passagem pela Ferrari em 92, 93, 94 e a da Mercedes, ele ainda foi também consultor da Jaguar e saiu na virada de 2002 para 2003 e o que dizem inclusive custou a cabeça de Antonio Pizzonia poucos meses depois. Jean Todt começa um trabalho lento de reconstrução interna com o apoio de Luca de Montezemolo, que chega à posição então de presidente da Ferrari e faz algumas reuniões com Ayrton Senna, buscando trazer o brasileiro para o barco. O interesse dos italianos pelo Senna era tão grande que ele chegou a dizer em privado, e algumas dessas conversas vieram ao público, que ele trabalharia com o John Barnard. E o que fizeram os italianos? Como eu acabei de contar, correram e contrataram o Barnard novamente. O Senna ainda apontou o nome de um engenheiro chamado Nigel Stepney, e a Ferrari correu lá e contratou no ato. Esse cidadão ficaria famoso depois com o escândalo da espionagem daqui a alguns anos. Para 1993, a Ferrari vai buscar na McLaren de volta Gerhard Berger para correr ao lado do Alesi. E os dois formam uma dupla divertida, veloz, mas também atrapalhada. Um exemplo clássico disso é que durante a classificação do Grande Prêmio da Itália, Alesi fez uma grande volta e na desaceleração, voltando para os pits, não percebe que o Berger vem vindo atrás, muda de direção repentinamente e uma tragédia quase acontece. A Ferrari tinha chegado ali possivelmente ao seu ponto mais baixo, sendo basicamente uma equipe média com orçamento e estrutura de time grande. Eles conseguem outro quarto lugar nos construtores com 28 pontos contra 72 da Benetton, que foi a terceira, e 23 da Ligier, bem mais perto da Ligier do que da Benetton. A Alesi consegue um terceiro em Mônaco, um segundo em Monza e o Berger um terceiro na Hungria com melhores resultados. Sexy amore mio, sexy sono io, non vorrei dirmi addio. Para 94, a equipe mantém a dupla, faz um carro bonito e mais inspirado, a 412T, que inclusive tinha um berro maravilhoso, e seguia na cruzada de tentar trazer o Ayrton Senna em algum momento. Há relatos, inclusive, de que nas semanas anteriores à morte do brasileiro em Imola, ele havia almoçado com o Luca de Montezemolo. Naquele ano sombrio, a Ferrari vence uma corrida com o Berger em Hockenheim, empurrada pelo poderosíssimo V12, que debitava mais de 800 cavalos àquela altura. Damon Hillis. Berger é terceiro no campeonato, atrás apenas de Schumacher, e Hill conseguindo 3 segundos lugares, além da vitória na Alemanha,
com melhores posições. Alesi começa o ano bem com o 3º lugar no Brasil, mas sofre um forte acidente testando em Mugello e acaba sendo substituído por 2 provas pelo italiano Nicola Larini. Agora, nem todos os infortúnios também podem ser postos na conta das trapalhadas de Berger e Alesi. Eles também eram azarados. Em 95, uma microcâmera caiu da Ferrari do Alesi e o Berger, que vinha atrás, tem uma quebra de suspensão estranha. E depois veio-se a descobrir que era a microcâmera do carro do Alesi que veio rolando no ar e quebrou a suspensão do Berger que vinha atrás. Há imagens, inclusive, dele no box, #chateado. Mas, em 95, o Alesi conseguiria sua única vitória em Montreal usando o vermelho. E nada mais apropriado para um piloto que era puro arrojo como Alesi que vencer pelo menos uma, e já que venceu pelo menos uma, vencesse de Ferrari. Com a morte do Senna, as atenções da Ferrari voltam-se para outra estrela do grid que havia sido campeã em 94 e bicampeã em 95, Michael Schumacher. Ao longo do ano de 95, a Williams também foi atrás do Schumacher, hoje a gente sabe, mas fizeram ao alemão uma proposta indecentemente baixa e ele acaba sendo então atraído pelo desafio nada desprezível de tentar reconstruir a mais tradicional das equipes. Começaria ali uma nova era, mas o caminho não seria simples. Schumacher assina com a Ferrari e testa o carro de 95 ainda em 95, antes do final do ano. Ele anda então com o carro de Berger e Alesi naquela temporada. Com esse carro, os dois juntos tinham somado 73 pontos, ante 142 que o Schumacher fez sozinho pela Benetton. Ele testa o carro a 412 T2, que foi empurrada pelo último V12 feito pela Ferrari, dá algumas voltas, desce e fala para o Barnard. Com esse carro teria sido campeão ainda mais facilmente. Schumacher tinha gostado muito da entrega brutal de potência do V12, que permitia ele então usar o acelerador para soltar a traseira e guiar um carro de Fórmula 1 como se fosse um kart. Só que em 96 a Ferrari não teria esse V12, teria um V10 e eles faziam um carro horroroso, que era possivelmente a Ferrari mais feia da história. Ainda assim, Schumacher no braço, em uma das suas maiores exibições, vence pela primeira vez de vermelho debaixo de um aguaceiro monumental em Barcelona. Já conversei sobre essa corrida em detalhes aqui no canal com a participação do querido amigo Flávio Gomes. Para andar ao lado do Schumacher, a Ferrari traz da Jordan o ex-companheiro de Rubens Barrichello, o irlandês Ed Irvine, e deixa a dupla inteira de pilotos embora, Berger e Alesi, que vão assumir os carros da Benetton. Schumacher venceria naquele ano ainda mais 2 corridas, em Spa e muito simbolicamente em Monza. A última vez que a Ferrari havia vencido por lá tinha sido naquelas miraculosas circunstâncias depois da morte do Enzo em 88. Mas o Schumacher e o Barnard não falavam a mesma língua e o alemão começa a fazer força internamente para trazer homens da sua confiança vindos da Benetton. Ross Brown e Rory Byrne acabam trazidos e o Barnard vai ficando sem espaço e cai fora. Ross Brown assume então a diretoria técnica e Rory Byrne o cargo de Chief Designer. Eles às pressas pegam o carro de 96 e fazem o sucessor, a F310B. E aí em 97 as coisas já sobem de patamar. O Schumacher vence 5 provas, faz 3 segundos lugares e briga pelo campeonato com a poderosa Williams de Jacques Villeneuve até a última prova. De repente, no segundo ano de Schumacher e sua turma na Ferrari, as coisas começam a tomar o tão sonhado rumo do topo. A Ferrari seria vice-campeã nos construtores, mas o Schumacher seria desclassificado do campeonato de pilotos por causa daquele desfecho em Jerez de la Frontera. Para 98, o mesmo time técnico faz a F300 e o Schumacher vence 6 vezes e vai ao pódio em mais 5 oportunidades. Mas em 98, Adrian Newey assume os projetos na McLaren e essa seria a grande rival da Ferrari. E o endereço do carro rival da Ferrari de Schumacher muda apenas 80 km, com ele saindo da Williams e indo para Woking na McLaren. Schumacher vence na Argentina, no Canadá, na França e na Inglaterra, 3 delas seguidas, depois na Hungria e de novo em Monza, de novo para delírio dos tifosi. A Ferrari é vice-campeã de construtores, conseguindo 3 segundos lugares, 5 terceiros e vai ficando evidente que eles estão na rota da vitória, que falta apenas juntar algumas pecinhas nesse imenso quebra-cabeça de fazer uma equipe vencedora. No Mundial de Pilotos, Schumacher perde para Mika Häkkinen, que faz 100 pontos contra 86 do alemão, e esse seria o primeiro título do finlandês. Que cosa non farei per te, mal tempo gioca contro me, quanto ti voglio. Chega 99, o mesmo time técnico faz a F399, mas 99 acabaria sendo um ano muito esquisito, porque eles fazem um carro incrível que dá o primeiro campeonato de construtores da Ferrari em muitos anos, mas
quase que um imenso anticlímax acontece. Porque naquela temporada em que 20 anos se completariam sem nenhum piloto da Ferrari ser campeão, quase que o campeão de Ferrari acaba sendo o nome errado. Schumacher vinha muito bem no campeonato com 2 vitórias em San Marino e Mônaco e um segundo lugar no Brasil, mais um terceiro na Espanha, quando sofre um acidente seríssimo no começo do Grande Prêmio da Inglaterra e quebra a perna. E aí, no meio do ano, com o que aparentava ser o melhor carro, a Ferrari tem que sair correndo atrás do que fazer. Às pressas, eles recrutam o finlandês Mika Salo para pilotar o outro carro, enquanto Schumacher se recuperava e tem de mudar completamente suas prioridades e trabalhar em torno de Eddie Irvine, o homem errado. Isso funciona, o Irvine vence 3 grandes prêmios na Áustria, na Alemanha e na Malásia, e o carro era tão bom e a Ferrari tão redondinha que mesmo com Mika Salo caindo de paraquedas, ele ainda consegue fazer um segundo lugar na Alemanha em dobradinha com o Irvine e um terceiro em Monza. Schumacher ainda volta para as 2 últimas etapas do ano e faz uma dobradinha na Malásia com o Irvine na frente, porque o Irvine naquela altura tinha chance de ser campeão. No Japão eles chegam em segundo e terceiro com o Schumacher na frente, porque o campeonato naquela altura não seria mais decidido em prol do irlandês. Mas a Ferrari quase mesmo teve um super anticlímax, colocando recursos no cara errado, porque a estrela não estava em condições de disputar. Eddie Irvine chegou muito perto de seu cara, que tirou a Ferrari de um jejum de 20 anos. Mika Häkkinen, então, bicampeão. Para 2000, a Ferrari tira da Stewart Rubens Barrichello, e para a mesma Stewart, que viraria Jaguar, manda o Irvine, e a arma daquela temporada seria a F1 2000, e nesse ano, nada sai errado. E o Schumacher vence 9 provas, e a Ferrari finalmente é campeã de pilotos pela primeira vez desde 1979 com o George Scheckter. Schumacher conquista o tricampeonato, seu primeiro de Ferrari, com 108 pontos contra 89 de Mika Häkkinen, e Rubens Barrichello é o quarto, somando 62 pontos. O brasileiro de Ferrari conseguiria nessa temporada sua primeira vitória na Fórmula 1 com contornos heróicos, saindo de 17º no grid na Alemanha. Mas aqui na Pachecolândia vira objeto de ridicularização por programas de humor e por torcedores de mente rasa. A Ferrari seguia fazendo aquilo que sempre fez e os pilotos que se adaptassem àquilo. Barrichello, apesar de excelente piloto, não era páreo para o Schumacher e teria que trabalhar pela equipe. E foi o que fez. Lembrando que em 99, um ano antes, Schumacher teve que trabalhar pela equipe quando voltou depois do acidente e o Irvine tinha chance de ser campeão. Então, lembrando, não há uma imensa conspiração internacional para prejudicar brasileiros. A estrutura da Ferrari finalmente estava em pé e completa. 2 pilotos velozes, um gênio e um segundo piloto muito competente e um corpo técnico de primeira com Brown, Bernie, Martinelli cuidando dos motores, além de jovens talentosos como Aldo Costa e Nicolas Tambazis e Jean Todt no comando. Não sendo italianos, Todt, Schumacher e Brown logo cedo fizeram um pacto de não deixar a fofoca interna da fábrica se infiltrar na sua relação, e assim o trio, com um alemão, um francês e um inglês, conseguiu se manter à parte e alheio ao dia a dia da fábrica. E eles só sobreviveram a essa travessia entre 96 e 2000, além da blindagem anti-fofoca, porque na 5ª corrida, Schumacher já venceu em condições heróicas naquele dilúvio de Barcelona, além de, em 97, ter disputado até o final, como também em 98 e em 99, muito provavelmente teria levado não fosse o acidente. Nasce então uma locomotiva vermelha praticamente imparável, e o domínio é tão massacrante que a FIA em dado momento até muda o sistema de pontos para tentar diluir a importância das vitórias da Ferrari e de Schumacher. Até ali a vitória valia 10 pontos e o segundo lugar ficava com 6, e eles mudam então o sistema para que o segundo lugar fizesse 8 e o campeonato não fosse decidido tão antecipadamente em prol de quem andava na frente. E quem andava na frente? A Ferrari venceria campeonatos de pilotos e construtores em 2001, 2002, 2003 e 2004. O Pacheco Médio pode, como sempre, tentar diminuir a importância dessas conquistas, mas o trabalho foi surreal. A Ferrari testava toda semana, às vezes mais de uma semana, em Fiorano, e há relatos, inclusive, do Schumacher ter um quartinho ao lado da pista para dormir e não ter que voltar para casa, nem perder tempo se hospedando num hotel na cidade. Os pilotos Schumacher, Barrichello, Luca Badoer, Luciano Burti e depois Felipe Massa completaram dezenas de milhares de quilômetros testando peças todas as semanas. E houve até ocasiões que no meio de um final de semana de corrida, por exemplo, na França, Schumacher voava de volta para Fiorano, testava uma peça nova, que voltava com ele de jatinho
para a pista e já era usada no domingo ou no sábado. Além disso, as pessoas esquecem da oposição real levada pelos adversários, como por exemplo Mika Häkkinen em 2000. Schumacher venceu aquele campeonato depois de duelos históricos, levando 9 provas e mais 2 segundos lugares e um terceiro. Barrichello vence na Alemanha, faz 4 segundos, 4 terceiros, fica em quarto no campeonato e a Ferrari leva os construtores com 170 pontos contra 152 da McLaren. Schumacher então experimenta o céu em Suzuka e leva o tricampeonato e completa a imensa missão de levar a Ferrari ao topo. A Ferrari vence 10 de 17 provas em 2000, 9 com Schumacher, 1 com Barrichello, é campeã de pilotos com Schumacher e leva os construtores com 9 de 17 em 2001, todas do Schumacher, campeã de pilotos com Schumacher e construtores levando 15 de 17 em 2002, 11 do Schumacher, 4 do Barrichello, tendo o alemão subido ao pódio em todas as corridas do ano. É campeã de pilotos com Schumacher e de construtores, faturando 8 de 16 provas, 6 com Schumacher, 2 com Barrichello, e em 2004 campeã de pilotos com Schumacher e de construtores, faturando 15 de 18 corridas, 2 com Barrichello, 13 com Schumacher. O massacre era tão marcante que há uma geração que se acostumou à sequência do hino alemão seguido do hino italiano como o toque para a hora de começar a preparar o almoço de domingo. Nessas 5 temporadas inteiras, entre 2000 e 2004, eles vencem 57 de 85 provas, um aproveitamento de 67%. No final, foram 5 campeonatos de pilotos seguidos com Schumacher e 6 de construtores, eis que eles tinham levado também o de 99. E esse domínio avassalador da Ferrari só foi interrompido em 2005, quando a FIA, tentando embaralhar um pouco as coisas, proíbe paradas de boxe para troca de pneus. A Ferrari, sob a batuta de Ross Brown e com Schumacher pilotando, tinha se especializado em fazer verdadeiros bailes estratégicos, que eram executados na pista com perfeição de relógio suíço pelo Schumacher, e com isso eles venceram provas com 1, 2, 3 e até 4 paradas nos boxes. Em Manicur 2004, inclusive, essa deve ter sido a gota d'água para a FIA, porque o Ross Brown deu a seguinte missão para o Schumacher. Partindo em segundo com Alonso de Renault na ponta, Brown bola a estratégia com 4 pitstops para deixar a Renault e os adversários atônitos, com o Schumacher andando num ritmo alucinante. O diretor técnico e estrategista diz para o Schumacher: você vai andar a corrida inteira na mesma casa de décimo de segundo e andar em ritmo de classificação a 72 voltas da corrida. Ele executa com perfeição e a Ferrari vence. Nesses anos de domínio absoluto, a Ferrari comete, como cometeu com vários pilotos ao longo da história, várias indelicadezas com Rubens Barrichello, como ordens de equipe desnecessárias, especialmente nos grandes prêmios da Áustria de 2001, valendo o segundo lugar, e 2002, aquela mais famosa. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Olha, é inacreditável! Mais uma vez deixando claro aquilo que todos já sabiam: a Ferrari vem acima de tudo, como já haviam experimentado Surtees, Lauda, Prost, Barrichello e depois experimentaria o próprio Schumacher. 2002, do hoje não, hoje sim, ano em que a Ferrari venceu 15 de 18 corridas, foi uma tremenda sacanagem, porque eles não precisavam fazer aquilo. Mas manda quem pode e obedece quem assinou o contrato. E detalhe, naquela treta de 2002, a Ferrari foi apenas multada, sabia disso? Porque o Schumacher, depois de ver as vaias que estava tomando, porque antes ele estava comemorando a vitória, colocou o Barrichello no primeiro lugar do pódio. E isso é uma quebra do protocolo e do cerimonial da FIA para o pódio. Quer dizer, não tivesse feito isso e não haveria nem punição. E isso é didático para quem não assimila a Fórmula 1 na sua plenitude. Não tem bobo nesse esporte, não tem ética de interclasses de colégio. O negócio é cruel e a Ferrari não é menos cruel, nem mais do que ninguém. Em 2003, morre Gianni Agnelli, presidente do grupo Fiat, controladora da Ferrari, e o carro seria batizado como F2003, ganha GA, e Gianni Agnelli no seu nome, em homenagem ao dono da porra toda. Através de reestruturações societárias, a Fiat não é mais diretamente dona da Ferrari.
diretamente, porque a família Agnelli é dona de uma holding que controla as duas. Tanto que atualmente o presidente da Ferrari se chama John Elkann, que apesar do nome é filho do casamento entre Margherita Agnelli e o pai dele, americano de sobrenome Elkann. Vamos tomar um café? Io ti sento qui con me, ma non guarisce in me un dolore immenso che il tempo non... Para 2005, então, com as paradas de boxes proibidas, as equipes deveriam usar o mesmo pneu a corrida inteira. A Bridgestone, parceira próxima da Ferrari, é pega no contrapé e a Michelin reina naquele ano com pneus mais adequados para as exigências. E a Ferrari fica fora da briga sem ter como competir com a McLaren, Renault e até com a Williams e não vence nenhuma corrida e o campeonato acaba sendo disputado por Raikkonen de McLaren e Alonso de Renault. Quer dizer, a Ferrari não venceu nenhuma corrida em termos, porque na verdade a Ferrari fatura a infame corrida com 6 carros, justamente advinda de problemas com pneus, uma baita confusão nos Estados Unidos. E como já havia feito no passado, a Ferrari fura um boicote, justamente vendo a chance de ganhar uma corrida. No final de 2005, Rubens Barrichello anuncia que vai sair, assina com a BAR que viraria a Honda para 2006 e a Ferrari traz o seu primeiro piloto do programa de jovens pilotos recém-criado, outro brasileiro, Felipe Massa. Nessa época também a Ferrari tinha sido atraída pelo tsunami de vitórias de Valentino Rossi na MotoGP e começa a estudar a possibilidade de ter Il Dottore como um dos seus pilotos no futuro. Rossi testaria pela primeira vez de Ferrari em 2004 numa sessão em Fiorano e depois em 2005 para 2 dias inteiros de teste, enquanto a equipe ia coletando informações da sua performance. No fim, hoje a gente sabe por entrevistas do próprio Valentino, a Ferrari se interessou pelo que viu e ofereceu a ele uma chance no seu programa de jovens pilotos, começando na Sauber. Igualzinho tinha feito com Massa para ver se ele se desenvolveria andando em 4 rodas. Rossi conta que não se interessou porque ganhava tudo na moto e imaginou que a Ferrari poderia lhe oferecer uma vaga na equipe principal. A Ferrari, claro, sabia que uma transição dessas não era uma coisa simples e cautelosamente ofereceu uma vaga na Sauber. O Valentino não topou e o negócio não foi para frente. Ele testaria mais 4 vezes ao longo dos anos, a última delas em 2010, e numa das oportunidades fez um tempo apenas 2 décimos pior do que o de Kimi Raikkonen, registrado na mesma pista e com o mesmo carro. O que indica que o Stefano Domenicali, futuro team principal, não mentiu quando disse que o Rossi teria sido um excelente piloto de Fórmula 1 tivesse escolhido outro caminho para a carreira. Para 2006, então, Massa assume a Ferrari. Eles vão juntos contra a Renault de Fernando Alonso numa temporada memorável. Num campeonato com 18 provas, Schumacher vence 7, Massa leva 2, o alemão leva a briga até a última etapa do ano, mas Alonso é campeão. No fim daquele ano, Schumacher se aposentaria e para o seu lugar viria Kimi Raikkonen na McLaren. Mas as coisas não seriam tão simples assim, eu já contei isso nesse episódio, e isso evidencia mais uma vez a cultura cruel que a Ferrari tem às vezes de colocar a equipe acima de tudo e de todos, não importa de quem. Schumacher e Montezemolo tinham falado de um novo contrato para o alemão. O presidente da empresa, que se via de fora do clubinho Todd Brown Schumacher e queria vencer com um novo piloto e mostrar que a equipe era maior que o Schumacher, negocia com Kimi Raikkonen e promete para o Homem de Gelo condições de igualdade com o alemão. Schumacher tinha um contrato que acabaria em dezembro de 2006 e as negociações empacam. Montezemolo oferecia mais 1 ano sem prioridade de primeiro piloto. Schumacher, depois de todos esses anos e de todas essas conquistas, evidentemente discordava e queria mais 2 anos primeiro piloto com opção para mais 1. O tempo passa, Schumacher não assina e Montezemolo não recua. Até que o presidente da empresa, já assinado com Raikkonen, avisa: se você não assinar nada até Monza, a gente vai anunciar sua aposentadoria. O final de semana em Monza vai se passando, o Schumacher não fala nada, a briga do campeonato contra o Alonso estava fervendo naquele momento e o Montezemolo aparece lá com uma tropa de executivos da Fiat para fazer uma pressão silenciosa. No domingo no grid, ele enfia a cabeça no cockpit do Raikkonen que largava na pole e faz um sinal de positivo. Ninguém sabia naquela altura o motivo. Schumacher vence a prova e quando ele cruza a linha de chegada, ato contínuo, a Ferrari começa a distribuir no paddock um press release comunicando que sua estrela se aposentaria no final do ano. Isso enquanto Schumacher ainda trazia o carro para os boxes. As cenas do Schumacher descendo no carro são consideradas esquisitas para alguns e a Ferrari tinha então na marra consumado algo que Schumacher estava relutando em fazer. Com a versão já disseminada, Schumacher embarca e confirma que vai se aposentar.
A Ferrari então viria para 2007 com Massa e Raikkonen tendo o finlandês status de primeiro piloto, mas a Ferrari mantendo um approach mais pragmático, esperando para ver no final do ano quem estaria na frente. Os dois têm um ano bom, Raikkonen vence na estreia, Massa leva a terceira e a quarta no Bahrein e na Espanha, e a Ferrari com os dois segue adiante na briga pelo campeonato, até que em Monza Massa tem uma quebra na suspensão e abandona. Dali para frente a Ferrari decide priorizar Raikkonen, que tem um grande final de temporada, e enfileira 3 vitórias, 2 segundos e 2 terceiros nas últimas 7 corridas. E, valendo-se de uma luta fratricida entre Alonso e Hamilton dentro da McLaren, debaixo do mesmo teto, vence o campeonato com a ajuda do Massa na última etapa no Brasil. Nesse ano também estoura no começo do ano e vai crescendo o escândalo da espionagem. Nigel Stepney, aquele que em 93 a Ferrari contratou a pedido do Senna, descontente por não ter uma promoção interna, conversa com Mike Coughlin da McLaren e vaza informações do projeto do carro de 2007, no final de 2006. E o rolo só é descoberto porque um funcionário de um café, papelaria ou algo que o valha, nos arredores da McLaren, no interior da Inglaterra, percebe que alguém está trazendo centenas de páginas de projetos para serem impressos e xerocopiados, ainda existe xerocopiados, todos com o timbre da Ferrari, a mando de funcionários da McLaren. As autoridades são acionadas, a treta é investigada pela FIA e a McLaren é destituída de todos os pontos no campeonato de construtores de 2007 e multada em 100 milhões de dólares. Eu fico pensando que com essa grana dava para comprar alguns milhares de impressoras e todo o estoque de papel do condado de Surrey, na Inglaterra, onde fica a sede da McLaren. Nesse ano de 2007 começa o desmonte. Ross Brown sai e vai tirar um ano sabático. Rory Byrne manda avisar também que vai dar um passo para trás e começar a atuar apenas como consultor, passando o bastão para Aldo Costa, que era a prata da casa, e para ser o cara que ia tocar os projetos dali para frente. Jean Todt permaneceria em 2007, mas com data para sair em 2008. Para o seu lugar viria Stefano Domenicali, que já era parte da estrutura. A Ferrari, ainda na inércia desse esquema vencedor, faz um grande carro também em 2008 e disputa o campeonato até o final do ano, com Felipe Massa levando a briga até a última curva da última corrida do ano. Is that Clark? Is that Clark going slowly? It is, That's it's Clark. Oh my goodness me. Hamilton's back in position again. 100,000 local. Hearts, sing. Massa venceria 6 provas, Raikkonen levaria 2 e aquele seria o último campeonato de construtores da Ferrari até hoje, 2022. De lá para cá, a Ferrari nunca mais foi campeã de nada, nem de pilotos, nem de construtores, embora em uma ou outra oportunidade até tenha passado perto. 2009 traiu uma grande mudança no regulamento e a Ferrari faz uma leitura conservadora das regras e gasta muito tempo e energia desenvolvendo o KERS, enquanto a Brown, Toyota e Williams investem no difusor duplo. O carro pouco inspirado sofre para marcar até mesmo os primeiros pontos, com o Raikkonen conseguindo um 6º lugar na 4ª prova e o Massa outro 6º na etapa seguinte em Barcelona. Eles vão lentamente acertando a mão do carro e em Mônaco fazem um 3º e 4º com o Raikkonen na frente. Massa vai ao pódio na Alemanha pela primeira vez depois de um 4º na Inglaterra e sofre um grave acidente nos treinos para o Grande Prêmio da Hungria, que o deixaria fora de ação pelo resto do ano. Para o seu lugar, a Ferrari traz um piloto de testes que não disputava uma prova fazia 10 anos, Luca Badoer, que tem um desempenho tão ruim que depois de 2 provas é substituído por Giancarlo Fisichella, pego emprestado da Force India. Na ausência do Massa, o Raikkonen parece acordar e engata um 2º na Hungria, um 3º em Valência, vence em Spa, na única vitória da Ferrari no ano, fazendo ainda um 3º lugar em Monza. A Ferrari cairia para 4º no campeonato de construtores com 70 pontos, atrás de Brown, Red Bull e McLaren, essa por 1 ponto. Para 2010, a Ferrari, ainda sem saber se ia poder contar com Massa, assina com o Alonso e quando o brasileiro indica que está apto a voltar, paga 1 ano de salário para o Raikkonen ficar em casa. Alonso chega em terreno pertencente ao Massa, ao menos em tese, e a equipe faz um belo carro mostrando que o departamento técnico ainda tinha gás para sair do buraco. A F10 estreia com dobradinha, com Alonso em primeiro e Massa em segundo, depois do brasileiro se classificar na frente do espanhol, que lhe toma a dianteira na curva 2 e segue atrás de Sebastian Vettel. Rapidamente o Alonso vai colocando as manguinhas de fora, toma o controle da equipe e o brasileiro vai murchando com o passar do tempo. Na Alemanha, Alonso e Vettel disputam a posição na largada, Massa salta bem, ignora os dois, toma a ponta, mas a Ferrari implacavelmente manda inverter as posições, tragicamente no dia que o Massa completava 1 ano de ter nascido de novo. Fernando is faster than you.
Can you confirm you understood that message? No fim, Alonso tinha tudo para vencer esse campeonato, mas na última prova fica preso atrás do russo Vitaly Petrov e não consegue as posições necessárias para o campeonato, que escorrega então para as mãos de Sebastian Vettel. A Ferrari acaba como terceiro no campeonato com 5 vitórias de Alonso, nenhuma de Massa, que faz apenas 3 terceiros lugares como melhores resultados. Em 2011, a Ferrari faz a F150 Itália, mantém o terceiro posto nos construtores, atrás de McLaren e Red Bull, mas o Alonso vence apenas uma na Inglaterra. Massa sequer vai ao pódio, tem 5 quintos lugares como melhores resultados. Em 2012, o ano começa mal e tendo um novo diretor técnico, Pat Fry, no lugar de Aldo Costa, a Ferrari tenta mudar a filosofia da suspensão dianteira e na pré-temporada os dois pilotos sofrem horrores para se entender com o carro e o acerto. Mas o Alonso se adapta bem, abre o ano com o quinto lugar, vence na segunda corrida e venceria mais 2 com mais 5 quintos lugares, 2 terceiros e leva a disputa até o final do ano com o Vettel no Brasil. No fim, o time é vice nos construtores e também com Alonso entre os pilotos. Alguns dizem que 2012 está para a carreira do Alonso, assim como 1993 está para a carreira do Senna. Por quê? Porque nesses anos, mesmo não tendo vencido o campeonato em 93, o Senna, nem em 2012 o Alonso, os dois guiaram o fino, possivelmente no melhor nível das suas carreiras. Prima cosa dirò, quello che non ho mai detto prima, te che devi vivere bella se la canto in rima, per l'italiano. Para 2013, a Ferrari vem com a F138 e Alonso consegue ainda vencer 2 provas num ano amplamente dominado pela Red Bull e com a Mercedes começando a querer vencer corridas. Massa é comunicado no meio do ano que a equipe não vai renovar com ele e rapidamente se arranja com Williams. Para o seu lugar, a Ferrari traz de volta Kimi Raikkonen depois de um período sabático andando de rally e de 2 temporadas muito boas na Lotus Renault preta. O que a Ferrari não tinha certeza se estava comprando o Kimi Raikkonen on ou Kimi Raikkonen off. Quem estava on, mas prestes a puxar o fio da tomada, era Alonso. Desiludido com as perspectivas e vendo a Mercedes sair muito na frente na era híbrida em 2014, ele começa cedo a tacar pedras na Ferrari e se oferecer publicamente para guiar pelas adversárias, Red Bull e Mercedes. E aí é que tá. Alonso foi para a Ferrari tendo comprado a Ferrari do Schumacher, só que a Ferrari do Schumacher já não mais existia, porque as pessoas já não estavam mais lá. Todd, Brown, Bernie, todos já tinham ido embora. E aí o Alonso ia ficando cada vez mais impaciente e a Ferrari gostava cada vez menos do jeito com que ele se referia à equipe, suas táticas e seus carros. Resultado é que em dado momento Luca de Montezemolo proíbe o Alonso de falar a respeito da Ferrari no Twitter. E a relação para lá de desgastada caminhava para o final. Para o seu lugar, a gente vai falar no episódio 4, viria outro alemão criado também vendo a Ferrari do Schumacher vencer semana sim, semana também.